Então, eu repito novamente aqui, agradeço a Deus pela essa oportunidade, pelo irmão José me convidar. E nós vamos, nessa manhã, irmãos, estudar a respeito de Jesus. Mas não do nascimento de Jesus. Amém. Deste mistério, irmãos, é um mistério. E você sabia, eu não vou falar sobre esse assunto aqui, mas esse negócio de Jesus encarnar, de Jesus, Deus, vir ao mundo e nascer como homem, é um mistério. Ontem o irmão José estava me falando de um irmão lá, né? Que acredita que Jesus era um humano 100%, e Jesus era humano 100%, mas não tinha a genética de José. Porque a Bíblia mesmo diz, não precisa bater muita cabeça. A Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Amém. Né? Amém. Agora, uma parte era de Maria. Né? Mas não vamos ao caso agora. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de João, no capítulo 14. João 14, o verso 6. Vamos ler? João 14, o verso 6. Jesus estava em conversa com aquele jovem rico. E chegou um momento que Jesus disse para ele o que está nesse texto aí. João 14, o verso 6. Amém. 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 Para sair no vídeo, 14, verso 6, diz assim: eu estou em Lucas, deu um salto em um livro. 14, verso 6 diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Irmãos, esse texto aqui ele diz muito. Jesus foi um maior de todos os mestres. Ele disse, eu sou o caminho. Amém. Quer ir ao céu? Quer se salvar? Eu sou o caminho. Mas o que isso significa, irmãos? O que será que Jesus quis dizer? Para o jovem rico, se você ler o texto um pouco atrás, ele disse, está te faltando uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem. Que está escrito em Lucas 18, 22. Nós não vamos ler. Para o jovem rico, Jesus disse o que mesmo? Vai, vende tudo o que você tem. Vem e segue-me. Quer se salvar? Ele perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus disse, está faltando uma coisa só para você. Você ama demais as suas riquezas. Você ama demais as suas posses. Vende tudo. E minha mensagem que eu vou postar, e vocês terão a oportunidade de assistir, era a respeito do tesouro escondido. Quando o homem encontrou o tesouro, ele foi e vendeu tudo. Amém. Irmãos, nós queremos se salvar, pois devemos vender tudo. Amém. Se desfazer de tudo. Alguns querem ir para o céu carregando as coisas aqui da terra. E não irão. Irmãos, seguir a Jesus. Mas o que é seguir a Jesus? Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 a 24. 1 Pedro 2, 21 a 24. Amém? Amém. Amém. Então vamos ler. Diz assim, misericórdia. Amém. Mais uns segundinhos, né? 1 Pedro, capítulo 2, o verso 21 até o 24. Agora sim? Sim. Amém? Amém. Amém. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais o que mesmo? As suas pisadas, ou as suas pegadas. E o que foi que Jesus fez no verso 22? O qual não cometeu pecado, nem em sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam,
não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém. Amém. Jesus, irmãos, desceu do céu. Esse é um dos aspectos da vida de Jesus. Amém. 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 Nós pregamos muito a respeito do sacrifício de Jesus. E quando a gente pensa em sacrifício de Jesus, a gente pensa em quê? Na morte da cruz. Não, irmãos. A morte da cruz é um aspecto. O outro aspecto do sacrifício de Jesus foi deixar o trono, deixar a glória e se tornar um homem como nós. Amém. E quando nós vamos ler já um texto, e quando se tornou um homem como nós, ele não se tornou o mais poderoso, o mais bonito, o mais rico. Não. Ele veio na humildade, o mais simples ainda. Isso era um grande sacrifício. E por que Jesus fez isso, irmãos? Olha, aqui é um mistério, nós não vamos nos aprofundar nesse assunto. Mas está cheio de crente enganado, acreditando que Jesus desceu lá do céu para perdoar os seus pecados. Perdoar, 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 perdoar. Jesus veio o que mesmo? Diz aqui o texto, para nos dar o exemplo, para assim como ele fez, façais também vocês. Amém. Jesus não vivia pecando, irmãos. E Jesus fez isso para quê, irmãos? Para nos dar o exemplo. Está cheio de crente e, infelizmente, alguns ou muitos adventistas estão acreditando que Jesus vai salvar eles em seus pecados. O texto aqui diz, o verso, que ele fez tudo isso. Verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Aí alguns param aqui. Jesus pagou tudo. Está quitado. Estou salvo. Alguns, até mesmo adventistas, ficam sonhando com o céu. E dizendo, irmão, eu vou ser vizinho seu, irmão, daí. Quero morar de frente da sua casa. Contando com a salvação. E vivendo em pecado. No texto diz aqui que mortos para os pecados. Jesus fez todo esse sacrifício para nos dar um exemplo. Vou contar para vocês aqui rapidinho, me veio o pensamento aqui, quando eu era mais jovem, eu era viciado em futebol. Graças a Deus está chegando, não foi nem pela idade, porque quando é um vício, acaba fica velho e continua um vício, né? Hoje, graças a Deus, eu estou liberto do vício do futebol. Mas, uma vez eu estava jogando futebol e tinha um jogador lá, era tudo irmão adventista, e o menino era bom de bola. Eu também não era ruim, não era, mas ele não. E eu dizia, gente, você não deixa esse cara jogar, esse cara mata a gente. E o pessoal disse, pois eu quero ver quem marca esse homem aí. Eu já estava com uns 30 anos, e o carinha com 18. Eu falei, eu vou marcar ele não vai jogar mais bola hoje aí. Irmão, eu quase morri. Eu quase morri esgoelado de correr atrás daquele homem. Mas ele não jogou mais. Mas eu estou contando essa experiência para dizer o seguinte. Deus lá do céu, não faça isso. Não faça aquilo. Olha, é para fazer desse jeito. Satanás disse, é folgado, fica lá no trono, mandando nós fazer as coisas. O homem não consegue fazer isso. O homem não consegue guardar a lei. Jesus disse, pois eu vou descer, vou tirar da minha glória, e vou descer como um homem. E não vou descer como um rei, como um poderoso. Eu vou descer como um coitado. Eu vou mostrar para vocês, irmãos, isso eu tenho na minha mente. Eu vou mostrar para vocês que é possível guardar a lei. Amém. E eu quero que vocês abram bem os olhos. Está cheio de pessoas no mundo todo religioso, e inclusive na igreja adventista, acreditando, e pregando, e ensinando
que Jesus não veio como humano. Jesus não era como nós. Irmão, se Jesus não era como nós, pois então é uma farsa. Nós lemos aqui que alguém veio e Jesus veio como homem para nos dar um exemplo. Lembra do futebol que eu falei? Eu dizia para o pessoal, rapaz, o jeito de marcar esse jogador é assim, assim, assim. Pois vai você marcar ele? Tá, eu irei marcar ele. Faltei foi morrer. Jesus faltou foi morrer. Jesus morreu. Amém. Para nos dar um exemplo. Para dizer é assim que se faz. Abraão não fez. Moisés não fez. O outro não fez. Mas eu vou dizer para vocês como é que faz. É assim que faz. E como foi que Jesus venceu Satanás? Como foi? Vocês sabem, não sabem? Está escrito. Como está escrito. Amém. Está escrito, meu querido. Agora eu lhes pergunto, se você não lê a Bíblia, se você não conhece a Bíblia, como que você vai resistir ao Satanás? Vou repetir novamente aqui. Irmão, Jesus veio nos dar um exemplo. Jesus não veio para morrer em nosso lugar e acabou. Ele veio para viver uma vida de sofrimento e obediência, para dizer, ei, este é o caminho. Amém. Vem e segue-me. Quer ir para o céu? Segue-me. Uma vida de obediência. Ah, mas eu não consigo, ninguém conseguiu. Consegue. Jesus veio nos dar o exemplo. Amém. Amém. E quando você vê as tentações de Jesus, irmão, é claro. Onde foi que Adão e Eva caíram? No apetite. Onde foi Jesus tentado? Primeira tentação? No apetite. Agora eu lhes pergunto, a tentação de Jesus foi mais pesada do que a de Adão? Foi? Ele estava com 40 dias sem comer? O homem estava muito morto de fome? Adão estava com fome? Resumindo toda a história, irmãos, do pecado, resume-se numa palavra. Você acredita na palavra de Deus ou não? É por isso que Jesus está dizendo, está escrito. Amém. Amém. Vamos ler outro texto? Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Verso de 5 até o 8. Filipenses 2, 5 a 8. Amém? Amém. Todos? Vamos ler então? Agora diz aqui a Bíblia, verso 5. De sorte que haja em vós o que mesmo? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmãos, isso aqui é humildade. Amém. Jesus tomou a forma de homem. Verso 8. Verso 8 agora. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até o que mesmo? A morte. E ainda a morte de cruz. Irmão, Jesus foi no extremo. Foi ao extremo. Amém. Em humildade. E a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo dizendo, escrevendo aos Filipenses o que mesmo? De sorte que tenham vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em outras palavras, sigam o exemplo de Jesus. Sigam o exemplo de Jesus. Irmãos, se nós quisermos ser salvos, devemos seguir o exemplo de Jesus. Voltando ao texto inicial. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Está cheio de gente querendo ir para o céu, mas não estão querendo seguir a Jesus. Alguns dizem até assim: isso aí que você quer que exigir de mim? Só Jesus. Já falaram? Será que alguém de aqui já falou isso? Só Jesus. Jesus diz o que mesmo? Vem e segue-me. Faça como eu tenho feito. Amém. Irmãos, eu marquei aqui apenas dois desse texto que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu coloquei dois apenas aqui. Sabe qual foi? Um. Eu já até falei: obediência. Humildade. Humildade. Qual é o inverso de humildade, irmão? É ouro? É orgulho? A pessoa humilde, ela não é tão bofetada. O apóstolo Pedro aqui fala que nós lemos aqui, quando injuriava Jesus, ele não injuriava. Ele não dava o troco. Isso é o que mesmo? Humildade. Irmãos, agora eu estou falando de humildade, mas eu quero apenas citar um texto de Ellen White falando do orgulho, que nós temos muito esse sentimento, o orgulho. Diz Ellen White que o orgulho tem dois pecados, irmãos, que são quase irremediáveis. Eu já falei e falo muito nas igrejas que eu passo. São quase irremediáveis. Um é o orgulho, que eu estou falando aqui, e o outro é a presunção. Presunção é algo que parece com a fé. Parece com fé. Irmãos, se nós temos esse defeito, ou seja, eu falava, os humanos têm muito esse defeito, que é o orgulho. Devemos abandonar. Seguir o exemplo de Jesus, de humildade. Devemos pedir a Deus todo dia humildade. A humildade também é uma coisa que quem tem a humildade, ele não sente que tem. Quando a pessoa é humilde, ele não acha que ele é humilde. Entendeu? É uma coisa, é a única coisa que você perde quando você acha que tem. Quando você diz assim: olha, eu sou uma pessoa muito humilde, já não é mais humilde. Entendeu? Já não é mais humilde. A pessoa humilde não pensa assim. Fica se galoriando. É. Verdade. E o inverso, que é o orgulho, que são exemplos do cotidiano às vezes, são patadinhas, às vezes uma exclusão. Você não foi escolhido para o cargo fulano, você foi deixado de lado por algum outro motivo. Jesus, em alguns momentos da história de Jesus, ele convidou apenas 3 discípulos, não foi? No Monte da Transfiguração foram apenas 3 discípulos, e os 9 ficaram lá se preocupando. Por que Jesus não me convidou? Por que ele não me levou? E quando estava amanhecendo o dia, chegou um demônio para ser expulso, e eles não conseguiram expulsar. Por que eles não conseguiram expulsar? Por que, irmãos? Jesus disse: por causa que esse demônio só com jejum e oração. Jesus não disse isso, mas Jesus estava dizendo o seguinte: vocês passaram a noite preocupados. Por que eu não convidei vocês para ir no monte ontem à noite? Vocês estavam preocupados, por que eu escolhi esse e aquele outro? Vocês deviam estar orando e jejuando. E hoje vocês teriam expulsado o demônio. Isso tem a ver com orgulho, irmãos. Um outro que nós já lemos aqui. Aspecto, e eu coloquei obediência até o que mesmo, irmãos? A morte. Está cheio de pessoas que têm até coragem de obedecer, desde que não vá até a morte. Nós lemos hoje na lição de Esther, não foi? Ela disse: se morrer ou se perecer,
Beleza. Eu vou botar o meu pescoço em risco. Isso é obediência até a morte. Lemos hoje também aqui a história de Daniel e seus amigos. Isso é obediência até a morte. É fácil sermos obedientes a Deus quando tudo está dando certo. Tem a música de Luiz Cláudio que diz, né? Como é bom ser cristão quando tudo vai bem pro seu lado. Os amigos, e aí tudo é maravilha. Ah, meu querido. Mas e quando vem a angústia? E quando vem o sofrimento e a perseguição? Jesus foi obediente até a morte. Amém. E nós devemos seguir o seu exemplo. Quer ir para o céu? Segue Jesus. Em humildade e obediência até a morte. Amém. Irmão, nós devemos fugir de duas possíveis atitudes muito comuns entre os crentes. Lembre-se disso, irmão. Devemos fugir de duas possíveis atitudes muito comuns entre os crentes. Um deles é o legalismo. Mas o que é legalismo? Legalismo é a pessoa querer fazer as coisas certas. Legal no sentido de o que é correto. Que mal tem nisso? O legalismo, irmão, tem algum problema. Sabe qual é o grande problema? É o meu próprio sermão que eu vou postar na internet. É você querer fazer as coisas certas sem Jesus. Quantos de nós, aí você pode analisar a sua vida, quantos de nós não temos sido legalistas? Quando chega o final de ano, Senhor, este ano eu não. Faz as promessas, não é isso? E você se esforça, irmãos, para fazer a coisa certa. Ou em outras palavras, para fazer o que é legal, o que é correto. E você se esforça. E você às vezes chega no final, no meio do ano e diz, eu tentei, mas não consegui. Por que você não conseguiu? Porque você tentou sozinho. Isso é legalismo. Fazer o que é correto é certo, tem que ser feito. Você tem vontade de fazer certo. Você sabe que o contrário é errado. Você tem vontade de fazer o certo, mas esqueceu de quem mesmo? De Jesus. E aí onde entra o outro aspecto da vida de Jesus. Ele veio para trazer a divindade à humanidade. Amém. Jesus venceu porque ele era humano e divino. Ah, mas eu sou apenas humano. Mas Jesus veio trazer a divindade para você. Ele te cede isso aqui se você quiser. Ele te ajuda. Ellen White diz que para um servo de Deus que tem vontade de fazer as coisas certas e pede ajuda de Deus, Deus manda os seus mais poderosos anjos para auxiliar. Ô irmãos, Amém. os mais poderosos anjos para auxiliar. Amém. Amém. Basta nós confiarmos e outra, cairmos fora do legalismo. É o correto fazer? Sim. Quer fazer? Sim. Não se esqueça de Jesus. Convide Jesus para te ajudar. Insista com Ele. E o outro problema, irmãos, muito comum entre os crentes, é o antinominalismo. Sabe qual é isso? É achar que Cristo fez tudo por você. E você já está salvo. E já está salvo. E pode até garantir já o seu lugar. Você já está até contando na história para os irmãos aqui que você vai ser vizinho do fulano e vai ser vizinho do ciclano. Esse dia eu comecei na Jane. Não estou criticando quem falou isso, irmão. Não critico quem fala isso. Eu fiz uma pergunta para alguns irmãos. Eu perguntei, você tem certeza da salvação? Você está salvo? E eles disseram, eu tenho. Eu tenho. Não tem mal nenhum nisso. Mas podemos ter um cuidado. Porque isso pode ser o que mesmo? Antinominalismo. Achar que você está salvo, uma coisa que você ainda não está. Não está. Eu tive um amigo adventista, ancião de igreja. E um dia ele perguntou, Osés, você tem certeza da tua salvação? Ele disse, rapaz, não tenho não. Eu acho que eu não estou salvo ainda não. Ele disse, mas você é uma pessoa de pouca fé mesmo.
Pois eu menti para você, eu garanto, eu estou salvo. Adivinha o que aconteceu, irmão? Não deu muito dia. Foi descoberto que ele tinha uma segunda mulher. Estava salvo? Mesmo que ele acreditasse que estava salvo. Isso é antinominalismo. Acreditar que Jesus fez tudo por você. Que você não precisa fazer nada. Essas coisas aí tá cheio de crentes aí no mundo acreditando nisto. E infelizmente alguns adventistas acreditando nisto. Eu postei um dia desse um vídeo, não vou mostrar para vocês aqui, deixa que vocês se virem procurando na internet. Um pastor adventista. E já tem vários assim, vários. E ele disse o seguinte, ele é famoso, tá? Não é a prática do pecado que vai tirar você do céu, irmão. É você estar longe de Jesus. Olha, a verdade misturada com o engano. Se você está junto com Jesus, você vive pecando. Nós vamos ver um texto já aqui. Está cheio de evangelistas e pregadores, pastores dizendo isso. Você foi salvo, irmão. A graça de Jesus te basta. E ele disse bem com essas palavras, bem assim, não é a prática do pecado que vai tirar você do céu, irmão. Vamos ler? 1 João, no capítulo 3. 1 João, é o último verso. 1 João, capítulo 3, do verso 6 até o 9. 1 João 3, 6 até o 9. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ler. Verso 6. Qualquer que permanece nele, falando de Jesus, não vive o que mesmo? Não vive pecando. O que é que a Bíblia diz? Que quem vive em Jesus, permanece em Jesus, o que mesmo? Não vive pecando. Aí tem um pastor dizendo assim, irmãos, não é a prática do pecado que vai tirar você do céu. É você não está ligado a Jesus. Agora tem como você estar ligado a Jesus e viver praticando pecado? E diz aqui, qualquer que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Verso 7, filhinhos, ninguém vos engane, nem que seja um pastor falando de tal, da nossa igreja. Ninguém vos engane. O que diz mais? Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8, quem pratica o pecado é do que, mãe? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Verso 9, vamos ler? Qualquer que é nascido de Deus não vive o que mesmo? Na prática do pecado, porque sua semente permanece nele. Está em Jesus, a semente de Jesus está nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém. Agora, cuidado, irmãos. Eu falei aqui hoje aqui. Cuidado com o que mesmo? Com o legalismo. É correto guardar a lei? Sim. Eu preciso abandonar o pecado? Sim. Mas cuidado com o legalismo. E as pessoas que pregam a respeito do que eu estou falando aqui agora são taxadas como legalistas. Nós precisamos fazer o que é correto, com a ajuda de Deus. Amém. Amém. Irmãos, os legalistas irão para o inferno. Sabe o que é correto? Olha aqui. Sabe o que é para fazer? Tem vontade de fazer o certo? Se esforça para fazer o certo? Mas se perde. Eu me esforcei. Eu tentei. Eu sei que é errado. Mas eu tenho lutado. Eu tenho lutado anos e não consigo vencer esse defeito de caráter. Um legalista, ele vai se perder. Esqueceu do detalhe, esqueceu de Jesus. E o antinominalista? Estou salvo, Jesus é bonzinho demais, me salvou. Graças a Deus pela cruz. Ele fez tudo por mim, eu estou salvo, meu lugar na mansão celestial está garantida. Qual desses dois vai tomar um baque quando Jesus aparecer? Quem é que vai tomar um baque maior? Quem é que vai tomar o maior susto da vida? Legalista. O legalista?
E aí, o que mais? Outra resposta. Rapidinho, para não demorar muito. Quem é que vai tomar o maior susto? O legalista, que sabe que é o correto, tentou fazer o que é certo, não conseguiu. Um vai tomar um bate maior, irmão, sabe quem é? O antinominalista. Ele acha que está salvo. Agora vamos supor que eu seja legalista. Sei que era para fazer certo. Não consegui. Lutei, mas não deu certo. Jesus aparece e eu vou sentir o que mesmo? Eu estou perdido. Lutei, não consegui. Não vou nem reclamar. Agora o nominalista? Ele está se achando, né? Ele está se achando. Lembra o texto da Bíblia que diz que alguns irão chegar para Jesus dizendo: mas Jesus, em teu nome eu não fiz isso, não tem em teu nome. E Jesus disse: eu não te conheço. Por que eu não te conheço? Porque você vive praticando o que mesmo? Pecado. Irmãos, não devemos ser nem legalista e nem antinominalista. E devemos ter muito cuidado, porque Satanás é astuto, ele é perito, ele é exímio estudante da Bíblia. Se você tiver tendência para o antinominalismo, ele vai te caminhar para esse lugar. E se você tiver tendência para o legalismo, ele vai te caminhar para esse lugar. Devemos fazer o que é certo, mas nunca nos esquecer. E vamos terminar aqui dizendo o seguinte, irmãos. Você quer ir para o céu? Quer se salvar? Vem, disse Jesus, e segue. Amém. Amém. Olhe para Jesus. Pergunte, será que Jesus tomaria essa atitude? Jesus tomaria essa atitude? Jesus faria isto? Jesus deixaria de acreditar na palavra de Deus para acreditar na palavra de qualquer um ou outro homem? Às vezes você abre a Bíblia e vai dizer assim, nós lemos aqui hoje alguns textos, não foi? Aquele que diz, irmão, não faz muitos dias, não vou dizer, não faz muitos dias na nossa igreja lá, nós tivemos que comer um começo de bate-boca. Alguém disse assim: irmão, repetirá a conversa do pastor, faz mais ou menos isso aqui. Você lê na Bíblia, quem está em Jesus não vive pecando. Irmão, se você e eu vivemos pecando, tenha certeza de uma coisa: você não está em? Não está. Não está. Apele para Jesus. Irmãos, a vida do legalista é uma vida sofrida, irmãos. É uma vida sofrida. Eu vou terminar dizendo o seguinte: se você for, eu digo você, nós, se você for de ir para o inferno, vá como um antinominalista. Pelo menos você viveu feliz, acreditando que ia para o céu, acreditando que estava salvo em Jesus. É uma vida feliz ou não é? Agora o legalista sofre, irmão. O legalista se martiriza, é ou não é? É triste a vida do legalista. Ele se esforça e não consegue. E quando você diz: ei, irmão, está tudo bem, irmão? Não, tá, irmão, estou sofrendo. Estou lutando com um problema aqui na minha vida, né? Sofrida. Ele vai para o fogo, irmãos. Viver uma vida de sofrimento e no final fogo. Pelo menos quem vai para o inferno vá como um antinominal. E eu também uma vida boa, confiando na salvação. Vai tomar um baque depois, é o que vai tomar um maior baque, né? Agora, irmãos, ambos serão perdidos. E você e eu não queremos se perder. Queremos? Não. Não sejamos. Não caminhemos para isso. Para o antinominalismo. Acreditar que Jesus só perdoa. Isso não é plano de salvação. O plano de salvação é a limpeza do pecado. Limpeza não é só perdoar, não. Vou só terminar de dizer o seguinte, irmão. Pensa no seguinte: se Jesus botar um de nós no céu, do jeito que nós estamos, só perdoando, ele vai ter que pedir desculpa a Satanás, não é? Deus não foi justo, porque ele vai ser queimado, porque ele foi pecador. E por que eu estou salvo? Não, Deus vai nos limpar, irmãos. Amém. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero, irmão, ser legalista. E eu não quero ser antinominalista. E eu desejo que vocês tenham o mesmo sentimento. Se você tem esse mesmo sentimento, irmão,
Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos aos pouquinhos um pouco da Tua Palavra. Amém. Dá-nos as oportunidades, ó Pai, para ouvirmos e lermos a Tua Palavra e acreditarmos nela. Amém. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos firmes e acima de qualquer coisa, ó Pai, possamos colocar o nosso Jesus Cristo Amém. na nossa frente e olharmos para Jesus e seguirmos os seus passos. Amém. Assim nós teremos a certeza da vida eterna. Amém. Perdoa-nos as nossas faltas e nos purifica de nossos pecados. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.